Gente bonita, é sempre uma alegria esse momento significativo que nós temos reservado até hoje, quinzenalmente, a partir de hoje, não mais quinzenalmente, mas prosseguiremos com essas lives, discutindo os temas que têm a ver com a nossa vida, para a nossa dinâmica existencial. E hoje nós chegamos ao quarto encontro sobre ansiedade. Nessa série será o último ou a última live sobre ansiedade. E hoje eu quero trazer muito mais coisas práticas da minha experiência pessoal, inclusive, porque desde a década de 80, 1983, por aí, que eu comecei a estudar sobre ansiedade. Isso começou em mim por causa de mim mesmo, por causa do diagnóstico de ser ansioso, e a partir daí eu passei a fazer pesquisas acadêmicas. E aí a minha vida foi muito enriquecida com várias leituras e até hoje eu continuo estudando sobre ansiedade. Então essa é a segunda razão, as questões, as buscas acadêmicas. E o terceiro motivo é a minha experiência clínica. O consultório tem me ensinado muito, muito, muito a respeito de ansiedade na relação com os meus pacientes. Aprendo muito com eles e eu tenho visto como a ansiedade está presente na existência humana e se manifesta demais no consultório. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje aponta para um conceito pessoal de que nós precisamos entender que todo ser humano constrói como fomentador ou não da sua ansiedade patológica. Então, eu tenho aprendido, e aqui está a minha descoberta nessa temática, é que o conceito pessoal que eu construo ao longo de minha vida é definidor do enfrentamento da ansiedade. Como eu me vejo vai implicar se eu ficarei ansioso patologicamente ou apenas ansioso dentro da normalidade existencial. Ou seja, o que eu quero apresentar para vocês hoje é que a autoestima negativa é a mola propulsora da sintomatologia da ansiedade. O meu trabalho ao longo desses quase 40 anos tem me mostrado que as pessoas que têm uma baixa autoconfiança manifestam mais intensamente o problema da patologia da ansiedade. Esse é o meu achado e é dentro disso que eu quero conversar com vocês hoje. E isso é muito importante, ou seja, o que eu vou apresentar-lhes são ferramentas pessoais, ferramentas práticas para você construir a sua saúde mental progressivamente. Então, o que eu quero compartilhar hoje será muito prático. As outras lives teve uma base muito mais teórica e essa eu quero compartilhar mais ideias práticas, inclusive eu quero falar menos, porque eu vou abrir para aqui para um espaço de perguntas, de discussão, onde a gente possa ter um tempo maior hoje de conversa, tirando a sua dúvida e nós trocando ideias a respeito desta realidade. Faz tempo que eu aprendi com o sábio judeu que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o anima. Ou seja, pela palavra, e é exatamente o trabalho do psicólogo, pela palavra as pessoas podem resolver seus problemas de ansiedade. E o que eu queria que você entendesse é que algumas decisões podem mudar o rumo de tudo na sua vida. E isso tem a ver com as escolhas que todos os dias nós fazemos, né? Inúmeras escolhas na travessia de nossa existência. Diariamente nós temos que tomar muitas decisões e as escolhas estão muito presentes. E o que eu tenho visto é que se eu tenho autoconfiança, se eu acredito em minhas competências, eu vou ter uma base sólida para o enfrentamento da ansiedade. Mas se eu me encolho de antemão sabendo que não sou capaz, que não tenho competência, que não tenho autoconfiança para fazer o enfrentamento do desafio, a sintomatologia de ansiedade se apresenta muito
e muito forte na vida dessas pessoas. E a questão é muito simples. Rapidamente, eu quero lhe explicar por quê. Nós temos um sistema de alerta em nosso cérebro que, quando nós nos sentimos ameaçados, ele dispara especialmente dois hormônios, a adrenalina e o cortisol. E esses hormônios preparam o nosso corpo para o enfrentamento do perigo que o corpo recebeu a mensagem. Então, através desse sistema de alerta, nós ficamos preparados para duas decisões básicas: ou enfrentamento ou fuga. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele não discerne entre a ficção e a realidade. Se você está num passeio e aparece uma fera, uma cobra, um animal perigoso, e você sabe que sua vida está em perigo, ali, esse sistema de alerta é disparado, as suas pupilas dilatam, seu coração acelera, sua respiração muda, seu sistema sanguíneo se altera, e você está preparado para fugir ou para enfrentar aquele perigo. Mas, através dos pensamentos, nós poderemos disparar o mesmo sistema de alerta em nosso corpo e nós termos as mesmas reações, só que não tem inimigo externo para enfrentar. E, às vezes, isso acontece 2 horas da manhã. A pessoa está dormindo, dispara isso, quando ela acorda, começa a desenvolver pensamentos de ameaças, especialmente sobre aquilo que está no horizonte da sua vida, e aí ela começa a se sentir incapaz, incompetente, produz adrenalina, produz cortisol, e ela não consegue dormir porque esses hormônios não são para dormir. Esses hormônios são para acordar o corpo para o enfrentamento do perigo. E aí nós tomamos ansiolítico e o ansiolítico não resolve porque o problema não está na química. O problema está no pensamento que eu produzo e que desequilibra todo o meu corpo. E essa questão do pensamento tem sido a matéria-prima da minha pesquisa. Esse é o foco do meu trabalho científico. Entender como nós produzimos pensamento e por que esses pensamentos estão tão frequentes em nossa vida de forma negativa. E aí eu lhe faço uma pergunta: somos livres para pensar? Nós somos livres pensadores ou não? O eu é refém de uma base de dados. Este é o que eu tenho aprendido e tenho descoberto. Eu e você somos reféns de um banco de dados, como se fosse um dicionário que nós temos armazenado em nós, um dicionário mental, emocional. E nas decisões que eu preciso tomar, a minha mente, o meu eu, lança mão desse banco de dados para construir conceitos decisórios. E se esse banco de dados foi construído desde a família, e a família é a primeira grande matriz de formação de banco de dados na minha mente. E se a família me mostrou que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho condições, isso está armazenado em mim. E na hora que vem o desafio, esses pensamentos se apresentam. E aí eu vou ter dificuldade de acreditar de outro jeito, porque eu já estou compreendendo que eu não tenho capacidade. Às vezes é um problema orgânico, é um problema de biotipo, um problema genético, em que a pessoa tem algumas dificuldades de funcionamento e ela então se vê menor, ela se conceituou menor. E aí tem a ver com as críticas que recebeu no passado, o que hoje chamamos bullying, né? Os apelidos de infância, e isso traz essa impressão de que eu sou menor. Eu sou um ser humano, mas eu sou menor. E aí o meu trabalho tem me mostrado que, através do pensamento, eu estou preso com a base conceitual, por não acreditar em mim. E não acreditando em mim, eu não tenho condições de enfrentar os desafios que se apresentam para mim, sejam no campo profissional, no campo religioso, no campo do lazer. Então, são várias dinâmicas de nossa vida.
Quantas vezes eu atendo pessoas em sofrimento, são adolescentes que estão se preparando para vestibulares, para Enems, para concursos, e isso tem um travamento e uma angústia imensa na vida. Meninos que não dormem, somatizam todo o corpo, porque eles estão com medo. De onde vem esse medo? De uma autoconfiança negativa. Não estão acreditando em si mesmos, por isso tem esse grande sofrimento. Adultos também desenvolvem isso, porque já vem desde cedo na vida. Então, o meu trabalho tem me ensinado que pensamento liberta e pensamento pune as pessoas. Mas não é o pensamento do outro, é o meu pensamento a respeito de mim mesmo diante da vida. Por isso eu afirmo que pensar é uma grande aventura. E nós precisamos desenvolver essa competência aventureira para que nós não pensemos errado. E, ao pensar errado, a nossa vida se desintegra. Então, eu daria um primeiro conselho para você. Tome consciência de seus pensamentos. Assuma a gestão de suas ideias. Então, tome consciência de você. Tome consciência do seu banco de dados. Aqui tem um autoconhecimento, aqui tem um mergulho em si mesmo. Esse é um trabalho fundamental que nós fazemos no processo terapêutico com o paciente. E eu encontrei uma definição de terapia que, para mim, é fantástica. A terapia é um GPS que leva a pessoa a ela mesma. Ela vai se conhecer, ela vai se perceber, ela vai ver coisas que ela não tinha visto ao longo da sua vida e perceber competências imensas armazenadas em sua existência. E é aí que ela vai superando os seus medos e as suas angústias existenciais. E muito do que somos hoje, gente, partiu do ambiente familiar. E o meu trabalho tem me provado, as minhas pesquisas e o consultório têm me mostrado que a ansiedade não tem uma base genética. Eu respeito profundamente aqueles que defendem essa tese, mas eu tenho o direito de defender outra tese. E a minha é que a base da ansiedade está na autoestima negativa. Por isso, todas as pessoas de todos os biotipos, das genéticas mais diferentes, podem superar o problema da ansiedade. E isso começou na família e nós precisamos fazer aquilo que eu tenho falado para vocês com tanta frequência, que é aprender a pensar certo. Nós pensamos errado tantas vezes, pensamos errado a respeito de nós mesmos, pensamos errados a respeito da vida. A vida se torna uma grande ameaça para nós, os desafios que se apresentam para nós se tornam gigantescos porque nos vemos pequenos demais, não enxergamos a nossa capacidade e por isso nós sofremos. E aí eu trago a palavra do grande mestre que disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. E eu percebo, meninos e meninas, que nós temos um olho ruim para nós. Nos vemos sempre deficientes, nos olhamos no espelho e não enxergamos coisas boas. Sempre o olhar vai para aquela ruguinha do olho, aquela ruga no canto da boca. Nós não queremos essas coisas porque nós não enxergamos que sobrevivemos, que chegamos até aqui, que essas rugas são marcas da nossa história, que o meu cabelo branco tem a ver com tempo na estrada, tem a ver com realidades da minha vida. E isso eu preciso acolher com afeto o meu corpo e a minha existência. Então, eu preciso aprender a cuidar de mim mesmo, que é a recomendação de Paulo ao seu amigo Timóteo: cuida de ti mesmo. E nós não aprendemos ainda isso, gente. Eu tenho visto que nós cuidamos mais do celular do que de nós mesmos. Cuidamos melhor do nosso óculos do que de nós mesmos. Nós estamos abandonados. Só lembramos que existimos quando alguma coisa dói. Mas enquanto não doer, nós não existimos.
Por isso, eu quero convidá-los e convidá-las a entenderem que a autoestima, como base para administrar a ansiedade, é fundamental esse entendimento. É fomentadora da patologia, e eu quero repetir isso para que você fique bem gravado, não somente da ansiedade, mas outros transtornos mentais. Tem na ansiedade, na autoestima negativa, a grande base, a grande promotora dessa angústia existencial. Ou seja, se você conseguir corrigir sua autoestima, e eu sei que é possível fazer isso, você está dando um passo gigantesco para vencer a ansiedade. Eu sei que vários conselhos você já ouviu, e eu conheço muitos desses conselhos. Chá de camomila, maracujina, ansiolítico, música suave para relaxamento, massagem e várias outras coisas. Eu também falo sobre isso. Eu falo sobre atividade física como saúde mental, alimentação saudável como saúde mental, grupo de amigos como saúde mental, uma espiritualidade saudável como promotora de saúde mental. Mas o carro-chefe de tudo isso, queridos e queridas, é o pensamento. Por isso eu encontro muita gente boa, dedicada na espiritualidade, dedicada na atividade física, que cuida bem de sua alimentação, no entanto, sofrendo da patologia da ansiedade. Pessoas que vão aos seus espaços religiosos e não conseguem se libertar da ansiedade. Pessoas que tomam a medicação e não conseguem se libertar da ansiedade. Vivem uma angústia existencial. Líderes religiosos, inclusive, sofrendo a patologia da ansiedade, porque não entenderam que eu e você é que precisamos enfrentar o problema da ansiedade. A solução do problema da ansiedade não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. É dentro de mim que eu corrijo o problema de ansiedade, e não do lado de fora, que me chega pronto como doação ou como presente. Eu preciso corrigir meus pensamentos. E aqui eu trago uma ideia para você interessantíssima, que é, inclusive, uma das bases da minha descoberta da ansiedade. Um professor que nada possuía, percorria seu país de solo pedregoso. Seu povo enfrentava grandes dificuldades para ganhar a vida, era uma luta imensa. Certo dia, uma multidão se reuniu em torno dele numa montanha. O seu discurso daquele dia foi extremamente simples, mas não foi simplório, foi cheio de sabedoria e contundência, e se constitui no texto mais citado dentre todos os que já foram feitos na história dos homens. Não andeis ansiosos pela vossa vida, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios problemas. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Milhões têm aceito as suas palavras, muitos não têm acreditado em seu ensino, como tantos outros sábios da história, e nós precisamos fazer uma escolha. E o que ele disse é que a vida e o corpo são mais importantes. Ele disse que você tem valor, e nós não descobrimos ainda esse valor pessoal. Ele disse que a ansiedade é improdutiva. E ele disse que nós precisamos aprender a viver um dia por dia. Ah, se nós aplicássemos isto, mudaria a nossa forma de pensar. E nós iríamos curtir o privilégio desta noite como se não houvesse amanhã. Inclusive, não temos certeza do amanhã, como também não temos mais certeza do ontem. Daí a necessidade de nós precisarmos entender que somos responsáveis pela nossa saúde mental. Deus não cuida do meu jardim. Essa é uma aprendizagem belíssima que veio à minha vida. Se você gosta de plantas, você tem que cuidar das suas plantas e não Deus. Deus não faz a minha refeição. Se você quer comer uma comida gostosa, é você que tem que cozer essa comida. É você que tem que comprá-la.
É você que tem que fazer o feitiço da delícia, a mistura de muitas coisas num prato cheiroso, gostoso e bonito. Deus não faz isso por nós. E muitos de nós estamos pedindo para Deus fazer, e Deus não faz, e você não faz, e você continua ansiosa, continua ansioso, achando que passivamente o seu problema de ansiedade será resolvido, e não o será. Eu garanto isso a você. Dalai Lama disse o seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Gente, nós estamos esquecidos de viver. Viver é a aventura mais extraordinária da vida. Nada é mais bonito do que viver. E viver a contextura de cada dia, na beleza, na grandeza de cada dia, porque cada dia é um espetáculo diferente do outro, cada dia é uma delícia diferente da outra, e você pode aprender a usufruir a água que cai, o sabão do seu corpo, o privilégio de tomar o banho, o privilégio de deitar numa cama macia, o privilégio de tomar um copo d'água e usufruir a delícia de sorver esta água, o prazer de respirar, o prazer de estar vivo, gente. Nós perdemos o prazer de viver em busca de coisas que podem promover a vida. E aí, o que é que eu tenho visto? Nós perdemos a vida em busca de coisas para a vida. E, às vezes, nós as conquistamos e não podemos mais usufruir, porque não dá mais tempo. Por isso, eu quero convidá-lo, convidá-la a viver essa noite com o prazer de estar vivo, de estar viva, e reconhecer que esta noite é o que temos para viver o prazer da vida. E aí você saber que na agenda de hoje você tem competência de viver com alegria, viver com prazer, viver com profundidade a existência de hoje. Já aprendemos muito sobre olhar os lírios do campo, já aprenderam muito sobre contemplar a natureza, as flores, o mar, o pôr do sol, o céu estrelado, a lua, os pássaros. Tudo isso é extremamente rico e abençoador. Mas se nós não aprendermos a pensar certo, nada disso vai adiantar. Por isso, o meu convite hoje à noite é para que você celebre a vida pensando certo, acreditando em sua competência e entendendo que você tem condição humana de viver a sua humanidade com inteireza. E ouça uma coisa, mais do que humano, você nunca conseguirá ser. Como eu tenho encontrado pessoas que têm tentado ser mais do que gente, e eu percebo o sofrimento na alma, um perfeccionismo terrível, um desejo de acertar sempre, um desejo de que a humanidade seja arrancada delas e elas deixem de ser gente. Oh, queridos e queridas, assuma a sua humanidade. O bonito do humano é ser humano. O gostoso de ser gente é você assumir a sua gentidade, a sua beleza existencial, gostar de ser você. Você é um projeto único, lindo e extraordinário. Usufrua o prazer de ser você, com todas as limitações que a vida nos oferece. Viver é isso mesmo. Eu tenho dito tantas vezes aos meus pacientes, eu não sei como é ser um anjo, nem sei como é ser uma lagartixa, mas ser gente é isso mesmo. Ser gente é isso mesmo, é acordar de manhã e não querer sair da cama porque está chovendo. É acordar e você não querer ir à luta porque se vê menor do que o desafio daquele dia. Mas também ser gente, é você acordar e dizer, este dia é um presente que eu estou ganhando e eu vou vivê-lo com alegria e com um prazer imenso de estar vivo. E aí você olha para a agenda do seu dia
e você diz, eu tenho capacidade para enfrentá-la. Gente bonita, quando eu olho para a minha história, eu percebo quantos medos desnecessários eu já produzi na vida porque não acreditei em minha competência. Quantas vezes eu tive medo de fazer palestras em ambientes mais diversos na minha vida. E ao longo desses últimos 34, 35 anos é o que eu tenho feito na minha existência. Palestra para tudo que é canto, no Brasil e fora do Brasil. E como eu tenho visto que eu tenho capacidade para fazer palestras. Então, eu quero repetir muito isso para você. Você precisa acreditar na capacidade de realização que a sua vida tem. Não é toda a capacidade. Não vem a mim a compreensão de que eu sou o melhor palestrante do Brasil, mas também vem a minha compreensão de que eu não sou o pior palestrante do Brasil. Então, você precisa ter essa perspectiva de que você é suficiente para ser você e realizar o seu trabalho, não imitar ninguém, não querer ser ninguém, e ser você na grandeza da sua existência. Deixar que seu brilho apareça, que resplandeça a sua luz como astro no mundo, e você venha embelezar e trazer claridade à vida de muita gente boa. Por isso, gente, ao longo da minha travessia, eu tenho aprendido que se nós acreditarmos em nós, nós vamos enfrentar os nossos monstros e vamos superá-los, porque nós temos capacidade para isso. Já existe em nós competência e nós ainda não acreditamos nisso. Mas hoje à noite, eu queria lhe pedir encarecidamente que você começasse a rever o seu banco de dados, que alterasse as informações que você recebeu sobre você desde a infância e começasse a fazer um corte na sua história e começar a partir de hoje, acreditando em você e sabendo que você não tem toda a competência do mundo, mas você tem competência para exercer a sua vida e ser uma vida extraordinária. Nenhum de nós é autossuficiente, mas nós temos competência para administrar nossa agenda, para tomar conta da nossa vida e para conduzir a nossa história. E eu tenho aprendido, gente, que pelo pensamento nós poderemos reordenar todo o nosso banco de dados, reinventar a nossa vida e começar uma nova história em nossa caminhada. E eu acredito nisso em minha própria vida, e eu tenho visto muitos jardins florescendo a partir da compreensão da capacidade que cada pessoa tem de florescer e de embelezar a sua existência. Por isso, hoje à noite, eu quero abrir a minha vida para esse bate-papo com você. E eu quero ouvir muito de você nesta noite. Não tenha vergonha de perguntar. Eu não sei se terei capacidade de responder a sua pergunta, mas você pode fazê-la sem nenhuma timidez, porque eu quero ouvir você, para nós conversarmos dentro dessa ideia de que, através do pensamento, eu posso reordenar toda a minha vida, toda a minha história, toda a minha caminhada e construir novos caminhos para a minha existência. E eu quero concluir essa ideia convidando você a entender um poeminha extraordinário que desafia a nossa vida, de um pensador chamado Antônio Machado. E ele disse o seguinte: caminhante, não há caminho. O caminho é feito ao andar. Ao andar se faz o caminho. E ao olhar para trás se vê a senda que nunca se voltará a trilhar. Caminhante, não há caminho, somente rastros no mar. Quando eu saí de minha querida Jequié, com 20 e poucos aninhos, cheio de sonhos e esperança, jamais imaginava os caminhos que eu iria construir na trajetória da minha existência. Pensei que construiria outros caminhos, mas na curva de cada estrada, minha vida foi se configurando de cada jeito. Por isso, gosto de ser Eufrásio. Sou apaixonado por mim. Há daqueles que não gostam, nem todo mundo tem bom gosto, mas eu sou
Eu sou apaixonado por ser Eufrásio. Se eu pudesse nascer de novo, eu queria ser Eufrásio. Por isso, eu quero convidá-lo a gostar de ser você e conduzir seus pensamentos para viver a beleza da sua vida, dentro da inteireza da sua verdade. Um grande beijo e eu espero você para nós conversarmos nesse momento agora, a partir dessa ideia de que, pelos pensamentos, nós poderemos revolucionar a nossa saúde mental. E aqui eu quero concluir com a ideia de Antônio de Mello. Ele disse o seguinte: nada mudou, exceto minha atitude. Portanto, tudo mudou.